Êxodo, livro do Êxodo, capítulo 13, versículo de número 19. Vamos falar com Deus antes de tomarmos a palavra. Pai, nós nada somos apenas pó e cinza. E sendo sabedores disso, Deus, se pregamos o Evangelho é por graça e nada mais. E é por graça que nós suplicamos nesse momento, para que possamos entregar a Tua palavra sem mistura, sem acréscimo. Que o Senhor, Deus, fale aos nossos corações, às nossas mentes, que pelo poder do Teu Espírito sejamos todos iluminados, para que possamos entender a Tua palavra e para que possamos colocá-la em prática em nossas vidas, porque é isso que o Senhor espera de nós. Nós oramos com fé, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos ler todos juntos? Êxodo capítulo 13, versículo 19. Diz assim a palavra do Senhor. Todos juntos. Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo: certamente Deus vos visitará, daqui, pois, levai convosco os meus ossos. Amém? No ano passado, nós vimos, todos nós, através da TV, de todas as mídias que hoje nós conhecemos, nós vimos aquele incêndio de grandes proporções que praticamente destruiu o Museu Nacional situado na Quinta da Boa Vista. Foi uma imagem dura de se ver, difícil de ser assim guardada, local onde muitos de nós, seja na infância ou na adolescência, lá estivemos, não só no Jardim Zoológico, mas estivemos lá naquele museu. Me lembro de excursões, muitas excursões de colégio que nos levavam, nós visitávamos aquele museu, na verdade, Museu de Ciências Naturais, mas que também tinha ali boa parte da história do nosso país. E a informação que nós temos é de que pelo menos 20 milhões de itens teriam se perdido diante daquele incêndio. A instituição completou agora recentemente 200 anos de história, foi residência de um rei, Dom João VI, e de dois imperadores, Dom Pedro I e II. E diversas possibilidades têm sido aventadas, a omissão, descaso, negligência. Já há hipótese de incêndio criminoso, mas nós não queremos gastar tempo com isto. O fato é que uma instituição vital em nossa nação foi praticamente toda perdida. A história do nosso país, um pouco da história do mundo, se tornou ali cinzas, ou se tornaram em cinzas. Documentos, registros históricos, obras de arte, múmias, fósseis, tudo praticamente perdido. Na segunda-feira, a palavra de um camarada chamado Zahi Hawass, do Egito, ele foi o ex-primeiro-ministro de antiguidades, e ele, diante dessa tragédia cultural, ele se pronunciou ao G1 e disse o seguinte: quem não protege a nossa arte deve devolvê-la. Lá existiam diversas múmias, sarcófagos, não é? E ainda que ele tenha dito que sabe que aquelas não foram roubadas do seu país, mas foram presentes dados ao imperador na época, ele sabia disso. Mas ainda assim, se as nações que têm a nossa história não sabem cuidar dela, é melhor que a devolvam. E a atual luta desse museólogo Zahi Hawass
é repatriar objetos egípcios que ocupam diversos museus estrangeiros. Ele está chocado, pois a maior coleção de arte da América Latina se perdeu, totalmente destruída. Testemunho da história do seu país, do seu povo, se perdeu em cinzas. E justamente essa história de ossos, sarcófagos, múmias, ao longo da semana me fez lembrar dessa história de José do Egito. E mais especificamente da promessa que se cumpriu no texto que nós lemos, de que os seus ossos, em determinado tempo, quando o povo saísse do Egito rumo à terra prometida, que também os seus ossos fossem levados dali para a terra prometida. O que mais me fez lembrar nessa história de ossos é que ossos aqui é algo poético, porque na verdade nós sabemos que José foi o quê? Embalsamado. O finalzinho do livro de Gênesis vai dizer que José foi embalsamado. Então, provavelmente embalsamado e provavelmente colocado onde? Numa espécie de sarcófago. Talvez não dos faraós, mas uma espécie de sarcófago. E o que o povo hebreu vai levar é, na verdade, José embalsamado, mumificado e leva para a terra prometida. Essa é a ideia. Quando o povo de Israel estava saindo do Egito em direção à terra prometida, eles levaram consigo, vamos chamar assim, ossos de José. Já nos últimos dias da sua vida, ele pediu aos filhos de Israel que prometessem a ele que quando Deus os visitasse, os tirasse daquele lugar, já falamos aqui, o Egito, e os levassem para a terra dos cananeus. Isso se encontra em Gênesis capítulo 50, versículos 24 e 25. E a gente vai perceber que esse pedido de José, na verdade, é a concretização da promessa de Deus em libertar o seu povo da escravidão do Egito. Passaram-se 400 anos. Então, quando Moisés sai com o povo de Israel das terras do Egito, rumo à região de Canaã, ele vai o quê? Cumprir a promessa que havia sido feita quase 400 anos atrás. 400 anos atrás, para o cumprimento de uma promessa. E aí, normalmente olhando para somente esse versículo, uma promessa de 400 anos, que se é cumprida, eu fico imaginando os mais jovens que estavam saindo do Egito e lembrando de todo o Antigo Testamento ganhar um corpo escrito. A gente sabe que houve uma longa tradição oral, tudo era passado de forma oral, de muitas vezes repetido, inculcado na cabeça de todos. Na criança, no adolescente, eles recebiam toda essa longa tradição oral que vai ganhar sua forma escrita, plena, fechada, muito tempo depois. Nós sabemos que Moisés escreveu algo, mas a compilação plena vai se dar realmente só mesmo no cativeiro babilônico. Com todo o material vai ser compilado, preparado. E a gente fica pensando, quando alguns viam aquele, vamos chamar de sarcófago para ficar mais fácil, de caixão, sendo carregado, e talvez alguns ouvindo, o que é isto? E a resposta era, são os ossos de José. Mas quem é José? E a gente vai pensar numa realidade que pode parecer um pouco fúnebre, mas não. Aqueles ossos, 400 anos depois, ainda faziam o quê? Falavam. Como no museu, tudo que está ali, ainda que tenha sido de longa data, quando você vai visitar e vai conhecer a sua história, aquilo fala para a gente. Há um testemunho, há uma história, há um trajeto, há algo a ser aprendido e compreendido. De quem são esses ossos? De José. Quem foi José? Ossos que falam.
ossos que falam. A história e o seu testemunho. E olhando para esses ossos, 3 coisas pelo menos me vieram à mente. De uma forma compacta em relação à história de José, eu queria compartilhar isso com vocês, ainda que a história de José seja extremamente conhecida de muitos de nós. História esta é contada desde a UCP, desde a UPA, a história de José do Egito, mas é uma história, com tantas outras histórias bíblicas, que devem ser revisitadas para que a nossa fé possa ser fortalecida. Então, justamente em momentos quando a gente está fraquejando um pouquinho, passando por alguma dificuldade, é bom nós visitarmos determinadas histórias, testemunhos, ossos, para que uma vez mais nós reergamos e louvemos ao Deus Todo-Poderoso, que é quem guiou a história de José, é também quem guia a sua e a minha história hoje. Amém? Sem força de expressão, sem evangeliquez, mas o mesmo Deus que dirigiu os patriarcas, o mesmo Deus que dirigiu os apóstolos, é o mesmo Deus que conduz a sua e a minha vida. A gente não pode esquecer disso, porque na hora do sofrimento, na hora da luta ferrenha, todos nós, tendemos a nos esquecer e achar que a situação degringolou, que saiu fora do eixo, que saiu fora dos trilhos. E a história de José é uma história de alguém que, se você olhar meramente a história, apartada da soberania de Deus, parece algo que saiu dos trilhos, parece algo que perdeu o rumo. Vamos caminhar aqui. Uma primeira percepção quanto a esses ossos de José, essa história conta. A gente vê, em primeiro lugar, a fidelidade e o temor de um verdadeiro servo de Deus. Quando aquele povo via aqueles ossos, quando alguém pedia para relatar de quem eram aqueles ossos, de qual era a história de alguém tão importante que está sendo tirado e sendo levado para a nova terra, quem é essa pessoa? Essa pessoa era alguém que teve de fato fidelidade e temor verdadeiro. Fidelidade e temor de um verdadeiro servo de Deus. Nós sabemos, o início da história de José vai começar lá em Gênesis 37. Gênesis 37 vai começar a história, e a história de um menino que tem sonhos. Deus concedeu a ele o dom dos sonhos. E ele vai sonhar que o seu pai, sua mãe, que os seus irmãos vão se prostrar diante dele. E os irmãos vão ficar muito invocados com isso, a tal ponto que vão querer matá-lo, porque ele está querendo reinar sobre nós, ser maior do que nós. E na verdade não era nada disso. Era algo que Deus ia cumprir muitos e muitos, muitos anos mais à frente. A ideia desse sonho que José teve. Mas eles não mataram a José, mas acabaram vendendo José para uma caravana de ismaelitas que passava, diz o texto. E essa caravana de ismaelitas vai vender para um homem no Egito chamado Potifar, certo? Ele vai acabar indo para a casa de um homem chamado Potifar. E lá, mesmo nessa situação, vendido pelos irmãos, aparentemente abandonado por Deus, se coloca no lugar de José. Como é que você se sentiria? Traído, vendido, e agora sendo um empregado numa nação inimiga, numa nação, segundo a percepção, uma nação ímpia. E agora eu estava como um servente na casa de alguém, mas ali ainda assim ele procura realizar um trabalho bem feito. Ele procura servir a Deus com excelência, servindo o seu senhor Potifar, de tal maneira que tudo que ele fazia era abençoado, e toda a casa de Potifar foi abençoada com o serviço de José, a tal ponto que ele não passou mais a um mero servente, mas colocou a José como mordomo. Pode parecer uma coisa assim, de somenos, de menor importância, mas o mordomo naquela época era o maior
sobre um domo. O domo é a casa, tá certo? Ele é o mordomo, aquele que é colocado numa posição do maior da casa. Se Potifar está fora, ele é quase como Potifar ali dentro, cuidando de todas as coisas, cuidando das contas, cuidando de todos os bens. Potifar tinha total confiança e colocou ele como o maior da sua casa, o mordomo, o maior sobre o domo. A gente sabe que nisso a mulher de Potifar começa a se engraçar com ele, começa a seduzi-lo diariamente. A sedução daquela mulher é imposta sobre José diariamente, até um ponto que ela agarra ele, convida ele para se deitar com ela, e diz: eu não posso fazer isso, nem com meu Deus, nem com meu Senhor, eu não posso fazer isso. E a gente vê nisso, mais uma vez, a postura, a fidelidade e o temor de um genuíno servo de Deus. Ele poderia fazer, Potifar não ia saber de nada, continuaria tudo bem aos olhos humanos, mas ele não fere a sua fé em relação a Deus e nem a dignidade do seu senhor humano, que era Potifar. E mesmo com as mentiras que a mulher contou, dizendo que ele é que investiu sobre ela, Potifar não acredita nele, acredita na mentira contada pela mulher, e dali, por ser fiel, ele acaba sendo preso, é levado para a masmorra. E mesmo naquela situação, você imagina, às vezes tem gente que vem conversar comigo dizendo: pastor, eu procuro seguir a palavra, eu procuro ser fiel, está certo que eu não sou perfeito, mas eu procuro caminhar de conformidade com o que a palavra ensina, e eu só levo na cabeça. Se essa pessoa não está equivocada, porque às vezes tem crente que acha que está fazendo certo, está fazendo errado, né? Muito crente. Mas se de fato ela sofre e está sofrendo porque tem sido justa, o apóstolo Pedro vai convidar a gente a se alegrar. Se você sofre porque busca a coisa certa, se você sofre porque você caminha de conformidade com o que a palavra diz, se você sofre porque você está se tornando um imitador de Cristo aqui na terra, não fica triste não, porque assim foi com Jesus, e assim foi com os discípulos, e assim foi com todos os servos do passado que decidiram fazer a boa opção e caminhar de conformidade com a vontade de Deus. Quem caminha na vontade de Deus sofre, porque o mundo odeia os filhos de Deus, e mais cedo ou mais tarde, diante de alguns posicionamentos que nós teremos que tomar, nós vamos desagradar ao mundo, mas que nós desagrademos, que nós soframos, mas que nós glorifiquemos a Deus que está nos céus. E isso nós vemos na história de José do Egito. É fiel para com Potifar, Deus o abençoa, mas ele vai para a prisão, e na prisão ele continua sendo um prisioneiro modelo, e lá ele o abençoa. José é abençoado no cativeiro, na prisão, a tal ponto que o carcereiro nem mais se importa com ele. Ele fica com meio que uma espécie também de chefe da carceragem. Não há incômodo com a figura de José. Você consegue se comportar assim? Ou melhor, eu consigo me comportar assim? Vamos ser justos, nós não podemos mentir quando estamos pregando a palavra, nós não podemos mentir hora nenhuma, e muito menos agora. Quando tudo me vai mal, eu continuo agindo bem? Quando tudo me é oposição, por servir a Deus, eu continuo me mantendo íntegro e servindo a Deus com excelência? É uma pergunta que você deve fazer. Eu tenho me feito, e essa pergunta tem me ajudado muitas vezes a tomar o rumo certo. E aí a gente vai cair na segunda impressão. Nós vemos nesses ossos, na história que esses ossos contam, a disposição de servir mesmo em situações adversas. A disposição em servir, ou de servir mesmo em situações adversas. Naquele momento, ele está lá preso, e num determinado tempo,
vai pintar mais 2 prisioneiros. Alguém lembra da história? 2 prisioneiros vão chegar ali na prisão. Alguém lembra? Não é? Um padeiro-chefe e um copeiro-chefe. Vocês estão bem, hein? Me surpreenderam, hein? Fiquei feliz. Eles chegam, cometeram algo que desagradou a Faraó e vão para a prisão. E na prisão, esses 2 camaradas vão ter um sonho. O padeiro sonha que está com um cesto de pão na cabeça e corvos comem o pão que está na cabeça dele. E o outro vai ter um sonho de um cálice que as uvas são assim amassadas e o cálice é cheio. Mais ou menos isso. E eles ficam que ninguém consegue interpretar na prisão. Aí vão lembrar, tem um José aí, Deus deu a ele o poder de interpretar sonhos. Eu fui fiel a Deus, sou fiel a Deus, sou vendido pelos meus irmãos para uma caravana de ismaelitas. Fui para a casa de um homem chamado Potifar, procurei servi-lo de toda boa vontade, sendo fiel a Deus. Ele não acredita no meu testemunho e me manda para a prisão, prefere crer nas mentiras da esposa, e por eu ser fiel e ser justo, acabo na prisão. Agora vem 2 pessoas querendo ser ajudadas por mim. Deus, acho que eu vou parar por aqui. Esgotou a minha boa vontade. É assim que ele age? Sim ou não? Não. Ele de bom grado, diz o texto, de bom grado, ele mostra genuína preocupação para que esses 2 homens e vai servir de instrumento divino para revelar o significado dos sonhos. Ainda que o padeiro, o significado é que ele iria morrer, mas ele interpretou o sonho. E o outro iria ser reintegrado ao serviço diante de Faraó, o copeiro. Mas ele revelou, teve boa vontade. A agonia que estava na mente daqueles 2 homens foi dissipada quanto à solução daquele sonho. Foi porque José, na prisão, manifestou um espírito de boa vontade de serviço, é que no tempo certo, o próprio José é conduzido à presença de Faraó. E aí a gente vai para esse terceiro e último ponto, quando nós olhamos para os ossos de José e lembramos da sua história. Gênesis 37 até o capítulo 50. Se você quiser ler essa história ao longo dessa semana, vai fazer muito bem ao seu coração. Viu? E a gente vai chegar no terceiro e último ponto, que vai nos lembrar e vai fortalecer nosso coração quanto à maravilhosa soberania e providência de Deus, ou providência divina. Desde lá de José jovem, quanto aos sonhos que ele tinha, a inveja dos irmãos, ele ser vendido, cair na casa de Potifar, a mulher de Potifar se engraçar para o lado dele, e ele, por causa disso, ir para a prisão, ainda que ele não tenha cometido pecado algum, mas o seu Senhor não acreditou nas suas palavras, ele vai parar na prisão, continua sendo uma pessoa exemplar, sendo fiel a Deus, sendo um servo genuíno, e na prisão ele não tem má vontade em interpretar os sonhos daqueles 2 homens. Um é reintegrado, o copeiro-chefe é reintegrado à corte, é reintegrado à presença de Faraó. Ele ainda vai dizer, quando você estiver no Faraó, lembra de mim. Só que ele não lembra. Mas aí Deus no seu tempo faz lembrar. E quem é que vai ter um sonho que ninguém decifra? Alguém lembra? Faraó. Não se sintam como se estivesse falando com o CP, não, gente. Mas eu quero de fato que você traga à memória isso que talvez você tenha ouvido desde a sua mais tenra infância na igreja. Deus vai permitir e vai enviar, na verdade, um sonho indecifrável. Todos os magos, todos os feiticeiros do Egito, ninguém conseguiu decifrar o sonho do faraó das 7 vacas magras, 7 vacas gordas, das 7 espigas de trigo ou de cevada cheias e 7 espigas mirradas. E José é chamado, é lembrado, o copeiro lembra dele e ele é chamado
se apresenta diante do faraó, depois de um bom banho, diz o texto, né? Faz a barba, dá um banho no camarada, e aí ele se apresenta, roga a Deus, porque ele diz que quem dá esse talento, esse dom é Deus. Então, diante de faraó, ele glorifica a Deus, ele não se exalta, mas ele diz que tudo que ele faz vem da parte do Senhor, e ele revela. Simplesmente, nós teremos 7 anos de muita bonança no Egito, e depois 7 anos de grande escassez, de grande fome. Então eu sugiro ao faraó que o Senhor tenha um homem de sabedoria, para que faça provisão nesses 7 anos, para quando vierem os 7 anos de dificuldade, essa provisão possa ser o quê? Racionada, dividida, para que nem passe fome. E aí o faraó vai dizer o quê? Não conheço ninguém melhor do que você. E ele é colocado como segundo homem em comando, ele é colocado como governador do Egito. Só que tem um detalhe. Quanto tempo você acha que levou mais ou menos essa história? Por volta de 40 anos, irmãos. Você tem 40 anos para esperar que a vontade do Senhor se cumpra na sua vida? Você tem paciência? Você tem fé? Você tem temor? Porque aí sim, no grande período de fome, quem vai bater a porta de José? Os irmãos, a família. Não vão reconhecer José. Primeiro, eles despacham um menino e agora estão diante de um homem feito, paramentado todo como um egípcio. Essa é a verdade, irmãos. Todo pintado, aqueles olhos, como é que é o nome? Não é gatinho, não. Gatinho é outra coisa. Alguém falou gatinho, está falando besteira, né? Mas tem aqueles paramentos, né? Olho de Osíris, aquelas coisas todas, não é? Mas José reconhece, vai sair um pouco, vai chorar, e vai ter todos aqueles estratagemas de José, vai e volta, e coloca dinheiro lá no cereal deles, para eles voltarem. Depois, olha, soube que vocês têm um irmão mais novo, Benjamim, deixa ele comigo aqui. Jacó, já perdi o Jacó, que é o pai de todos. Pô, já perdi José, agora Benjamim eu morro. E aí, em determinado momento, os irmãos de José se prostram diante dele e clamam por misericórdia. E aí o sonho do menino se concretiza. Dos feixes de espiga que se prostravam, das estrelas que se prostravam diante dele. Mas não porque ele era alguém mais importante, mas porque ele era instrumento de Deus, justamente para que a futura nação de Israel fosse preservada e trazida à existência, porque cada irmão é uma tribo. Cada irmão, uma tribo. A maravilhosa soberania e providência de Deus. A sua vida está nas mãos de Deus. E você é alguém que foi trazido à presença de Deus, não mais como criatura, mas você em Cristo Jesus foi feito filho de Deus. Antes nós éramos criaturas, mas depois nós fomos adotados pelo Espírito Santo e passamos a ser chamados de filhos. E meu irmão e minha irmã, a sua história, talvez por mais caótica que possa ser, como a história de José, é muito bonitinho a gente ler a história completa. Mas do capítulo 37 ao 50, a gente está falando de quase 40 anos de história. E quem viveu não sabia como ia dar a história. Nós temos a Bíblia fechadinha, tudo bonitinho, a gente já sabe o início, o meio e o fim. Mas ele viveu, assim como você está vivendo a sua história hoje. E eu quero te dizer, sem dar profetada, sem falar besteira, sem falar aquilo que Deus não ordenou que eu falasse, mas eu quero falar que a sua história, por mais complicada que possa estar sendo, por mais difícil que
possa estar acontecendo, por mais dificuldades que você esteja tendo, mas no Senhor há algum bom motivo, há alguma santa provisão que vai se revelar em vida abundante lá na frente. E isso não é profetada. No final da história, quando Jacó, o pai de todos eles, morre, os irmãos ficaram com medo de que José agora os tratasse mal, que José os escravizasse. E eles vão contar uma história lá, que nosso pai antes de morrer pediu para que você não nos fizesse mal. Contaram uma lorota lá. E aí ele chora de novo, José. E ele vai dizer: olha, vocês me fizeram mal, mas Deus transformou o mal em bem, para que houvesse muita vida. Nós muitas vezes somos alvo de maldade de muita gente, mas no Senhor eu quero convidar você a ter fé e temor de que até mesmo o mal que muitas vezes é lançado para você, no Senhor, Ele vai se revelar em algo muito bom lá na frente, que vai conceder vida, que vai conceder fôlego, que vai conceder ânimo, que vai conceder alegria. Mas agora a gente não está vendo, porque agora, agora eu estou na casa de Potifar, nem agora eu estou na prisão, ainda não fui levado até a corte, ainda estou nesse meio da história. Olhando para esses ossos, seja fiel, tenha temor de Deus. Segundo, mesmo na adversidade, continue a servir com galhardia, continue a servir o próximo, ou no seu emprego, onde você estiver, continue a fazer tudo com excelência, porque a palavra diz que quando você faz isso, você na verdade não está fazendo para a pessoa, você está fazendo para Deus, porque quando você é excelente naquilo que você faz, ainda que te façam mal, você está colocando brasas vivas sobre a cabeça daquele que te faz o mal, vai estar fazendo a cabeça dele e a consciência queimar, porque ele só me faz o mal e eu só devolvo com o bem. É assim que nós revelamos a Jesus Cristo nesse mundo. Não é só pregando a palavra, nós pregamos a palavra e revelamos a Jesus? Sim, mas a melhor forma de você revelar a Jesus é no seu dia a dia, e mostrando que algo novo se deu na sua vida, mostrando que algo se deu e você está sendo reconfigurado segundo a vontade de Deus, e aquela pessoa que você era no passado, você não é mais agora. E as pessoas e o mundo vê, para que vejam, melhor dizendo, o que se deu em você. Quando Jesus vai dizer para os discípulos que eles têm que ser sal da terra e luz do mundo, qual é a sentença? Vocês se lembram? Para que o mundo veja as suas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. É assim que nós mostramos a Jesus. De um novo estilo de vida, as pessoas olham para nós, um novo estilo de vida que é produzido pelo próprio Cristo, através do Espírito Santo em nossas vidas, e as pessoas nos veem e não entendem como o bem vence o mal, não entendem que com 2000 anos de cristianismo, ele só conseguiu avançar quando ele soltou as armas e quando ele se deu àquele que ofende. Foi assim que o cristianismo avançou. A época e as épocas que o cristianismo menos avançou foi quando ele achou que podia ser soldado de Deus e pegar nas armas. As vezes que o cristianismo mais avançou foi quando eles soltaram as armas e se deram aos seus malfeitores. Foram os tempos que o cristianismo mais avançou, sofrendo o revés, sofrendo o ataque, sofrendo a injúria e não revidando. Foram os tempos que a igreja mais cresceu. E a igreja precisa saber
que as nossas armas são armas de luz e não armas das trevas, tal qual José. Que Deus abençoe. Quero orar com você agora. Eu volto a dizer, algumas pessoas nós temos mais conhecimento, outras nós não nos conhecemos tão a fundo, às vezes. Qual é a sua fase? Que momento você está vivendo? Eu quero que você apresente isso diante de Deus, mas sabendo que seja um momento terrível que você possa estar passando, mas no Senhor, esse momento terrível tem um propósito e vai se revelar em salvação. É o que nós aprendemos em toda a Sagrada Escritura. Até quando eu perco a minha vida, eu ganho, porque eu a perdi em Deus. Então eu não perco, eu ganho sempre. E é isso que a gente precisa como igreja, voltar a aprender, ainda que seja difícil, ainda que não seja custoso, mas é aprender a sofrer o revés e continuar a ser fiel até o tempo próprio de Deus nos exaltar. Essa é a história de José, e esse é o testemunho dos ossos que ainda falam até o dia de hoje, dos ossos que falaram a você e a mim nesta manhã. Curve a sua cabeça. Pai amado e Deus querido, Deus, nós queremos te servir com integridade. Nós sabemos do nosso velho homem, da velha mulher. Nós sabemos que ainda carregamos o pecado de Adão. Essa mancha ainda está em nós, e é por isso que o Espírito milita contra a carne e a carne milita contra o Espírito. Mas nós já fomos salvos em Cristo Jesus, já fomos visitados por Cristo, e uma nova natureza já nos foi implantada. E essa natureza nova ainda está crescendo, ela ainda está tomando forma. Ainda não atingimos a plenitude de varão ou de varoa perfeita, ainda não atingimos, mas esse processo já teve início. E assim sendo, Deus, nós não queremos andar de conformidade com as leis do mundo, nós queremos andar de conformidade com as leis de Deus. Nesta manhã vimos que os ossos de José ainda pregam, ainda falam, ainda dão bom testemunho. E aprendemos e tiramos da tua palavra que nós devemos ser servos fiéis e tementes ao Senhor, que nós devemos, Senhor, servir, ainda que as situações sejam totalmente diversas, nós devemos servir, porque quando fazemos, glorificamos ao nosso Pai que está nos céus. E quando, Deus, nos faltar a fé, nós devemos lembrar que nós estamos nas tuas soberanas mãos. Nós estamos guardados pelo Senhor, cuidados, e que mesmo diante da luta mais renhida, da luta mais difícil, da batalha mais aguerrida, nós sabemos que no Senhor existe um propósito que vai se revelar mais à frente, revelando salvação, revelando abundância, revelando galardão, revelando livramento, revelando alegria. Mas enquanto não vemos isto, ajuda-nos a sermos fiéis e ajuda-nos a trabalharmos e a servirmos com excelência neste mundo. Ó Deus, se alguém nesta manhã, neste culto, se encontra, Deus, apertado pelas situações, sofrendo no momento, por algum motivo, não eu, mas que este texto, que esta palavra possa renovar as suas forças, renovar a sua fé, possa trabalhar em seu espírito, para que este teu filho, esta tua filha, possa caminhar de conformidade com o teu querer. Mas, Deus,
Se a jornada estiver pesada, alivia um pouco esse fardo, Senhor. Se estiver muito difícil, manda um sopro da tua parte, Senhor, um alívio, um bálsamo, porque às vezes é muito dura a nossa jornada. Ainda que nós não estejamos atingindo aquela plenitude preparada pelo Senhor, mas que Deus, para que nós não desfaleçamos pelo caminho, envia um maná, Senhor. Envia alguma pedra que dela saia água e descendente à nossa alma. Dá a nós algum fôlego para continuarmos a nossa caminhada. Ouve, Pai, a nossa oração. Nós oramos, Pai, no nome de Jesus. Amém.